Dando seguimento aqui aos personagens bíblicos, hoje nós vamos falar do profeta Samuel. Foi um personagem muito importante dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, tanto para os judeus, para os cristãos e até para os muçulmanos. Sabia disso? É uma curiosidade. Então, vamos começar? Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, clica aí no joinha, se inscreve também no nosso canal. E para falar desse tema, está aqui comigo minha esposa amada, Bispa Camille, e nossa pastora e terapeuta Ana Paula. E aí, gente, qual a importância? Samuel foi um personagem muito importante, né, na Bíblia. Acho que o primeiro ponto aqui, antes da gente falar de Ana, né, o voto de Ana, do nascimento de Samuel, do começo, Samuel ele fez a transição entre o sistema de juízes, né, era o sistema de governo, quando ele nasceu, para o próximo sistema que foi os reis de Israel, né? Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, né? Até por uma rejeição ao filho dele. O filho dele seria o sucessor, mas o povo não quis. O povo escolheu que Israel fosse governado por um rei, né? Aí Samuel vai lá, unge Saul primeiro e logo depois Davi, né? Então, qual a importância de Samuel no ponto de vista de vocês? Bem relevante, porque, como você falou, nessa transição foi uma transição importantíssima na palavra e eu acredito também que foi séria, né, porque trouxe outros contextos profundos para a palavra de Deus e para o nosso conhecimento também. Eu vejo nesse ponto de vista, né? É relevante, profundo e sério. Especialmente porque finalmente o povo estava sendo governado por alguém que Deus tinha ungido, né, através do profeta. Então, antes disso, como o senhor falou, era um juiz, mudou a política. A gente sabe que a política influencia muito no povo, né, diretamente no povo, porque determina as leis, o modo de viver, como a gente vai viver em sociedade. Isso é muito importante, né? Ter alguém que é direcionado por Deus, que é guiado por Deus para isso é extremamente fundamental. E foi através de Samuel, né? O que o senhor acha, bispo? Samuel, assim, todo personagem bíblico que dá uma guinada, né, no curso da história, Moisés tira o povo de 400 anos de escravidão, vai para a Terra Prometida, né? Samuel, período longo de juízes, ele vira e começa o reinado, né? São personagens bíblicos que são muito importantes, né? Eles tiveram que ter uma força muito grande. Samuel era muito respeitado em Israel, não só pelo povo judeu, mas por todos, né? Samuel ele tinha um respeito muito grande, ele era um profeta muito firme ali nas suas convicções, né? Muito usado por Deus. Então, ele foi um personagem muito importante da palavra de Deus, né? Desde o nascimento dele, né? Que ele é fruto do voto que Ana fez no altar. Ana era estéril, né? E ele nasce ali, ele vai substituir Eli, que na verdade era para ser os filhos de Eli, né, Ófnis e Finéias, mas eles profanavam o templo e Samuel ele já cresce nesse ambiente de um profeta cansado, os filhos pecando, mas ele não se deixa contaminar por aquele ambiente, né? Tem muita gente que usa como desculpa isso, né? Mas meu pastor pecou, mas o fulano de tal errou, por isso que eu me desviei, por isso que eu saí da presença de Deus, erraram comigo. Samuel vivia nesse ambiente dos filhos de Eli profanando o templo, Eli cansado ali na cadeira de balanço, e Samuel não deixou aquilo ali atingir. Ele foi a diferença, né? Exatamente. A comunhão dele com Deus era mais forte do que a influência que essas pessoas poderiam ter na vida dele. Isso é muito interessante, né? Porque quando você tem um relacionamento com Deus que é acima do seu relacionamento com os seus amigos, o que norteia a sua vida é a voz que está mais alta, né? Então, se você fala mais com Deus do que com os seus amigos, com o seu pastor, até com os seus discípulos, você
fica mais um homem de Deus, verdadeiramente. Agora, se antes de Deus falar, é o seu pastor só que fala, e depois você não escuta Deus falando em momento nenhum, tem alguém que anda com Deus que te diz, Deus falou isso o tempo todo, então não tem como você fazer a diferença. Porque no dia que essa referência cair, esse líder, essa pessoa que é de Deus, alguém da sua família, de repente, não tiver em tanta comunhão com Deus, a sua comunhão também cai, né? É interessante que Samuel, assim, a gente sabe da relevância da história da vida de Samuel para a Bíblia, né, para a palavra de Deus, como que foi importante, porque Samuel ele já foi gerado debaixo de um propósito muito forte, inclusive, né, toda a história dele, ele já foi, né, gerado com esse propósito. Então, assim, eu acredito que quando a Ana, né, que era a mãe de Samuel, deixou ele lá no templo, né, que mãe que colocou o coração de mãe que não corta ao deixar o seu filho, né, ou seja, mas ela entendia o propósito para o qual ela teve, né, aquela decisão, vamos falar assim. Para poder fazer tudo que Samuel fez, né, primeiro, substituir Eli, não ser influenciado ali. É muito comum hoje em dia, eu já vi vários casos, por exemplo, recentemente eu ouvi de uma igreja que o pastor adulterou, né, e aí caiu e tal, e aí acaba que metade da igreja desvia. Mas peraí, você estava seguindo a Deus ou aquele pastor, né? Por que não foi para outra igreja, então, né? Ou vai para outra igreja, ou espera para ver o que Deus vai fazer, né? Às vezes Deus vai remover aquele pastor, vai trazer o outro. Então nós temos que aprender, né, a confiar em Deus, a andar com Deus. Se o homem falhar do meu lado, eu não vou deixar aquilo me influenciar. E eu vejo que muitas pessoas, muitas vezes, são influenciadas, né? E elas acabam, não, é porque o pastor lá estava roubando, é porque o fulano de tal desviou e ele era meu líder, eu me enfraqueci na fé. Nós precisamos seguir a homens, porque Deus estabeleceu profetas, pastores, líderes na igreja, mas antes daquela pessoa nós estamos seguindo a Deus em primeiro lugar. E se aquela pessoa falhar, eu vou continuar com Deus, confiando em Deus, esperar Ele pôr outra pessoa ali no lugar dessa, né? Saber que a obra de Deus está nas mãos dele, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet que conta um resumo da história de Samuel. O dia que Deus falou com o menino. Num tempo em que o povo de Israel estava vivendo uma grande crise moral, social e religiosa, quando a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, Deus falou com o menino. Esse menino era Samuel, o filho que Ana dedicou ao serviço do Senhor. Samuel foi educado pelo sumo sacerdote Eli no ambiente do tabernáculo em Siló. Certa noite, quando já estava deitado, o menino Samuel ouviu uma voz chamando-o pelo nome. Essa voz o chamou algumas vezes, mas, inexperiente, a princípio o pequeno Samuel não entendeu que aquela era a voz de Deus. Mas depois que o sacerdote Eli explicou a ele que era Deus quem o estava chamando, Samuel então ficou atento e quando a voz do Senhor o chamou novamente, ele respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Naquele momento, o menino Samuel foi usado como canal da mensagem de julgamento do Senhor sobre o sacerdócio da casa de Eli, e consequentemente se tornou o porta-voz de Deus em Israel, dando início a um dos ministérios proféticos mais importantes da história bíblica. Olha aí, né? Então um resuminho ali do começo, né, da história de Samuel. Então ele nasce debaixo de um voto de Ana, aí tem aquele episódio, né, que o próprio nome dele, Samuel, significa isso, aquele que ouve a Deus, né, aquele que ouve a voz de Deus. Deus o chama ali, Samuel cresce e ele vira um juiz, ele vira alguém muito importante ali na história, né, de Israel. E aí vem o episódio em que Samuel vai passar para os filhos dele a sucessão. Eles seriam também juízes, né? O filho mais velho dele chamava-se Joel, e naquele momento o povo rejeita e o povo pede um rei. E Samuel vai consultar Deus. Aí tem outra passagem que é muito interessante que aconteceu com Samuel, né? Porque ele vai consultar Deus, ele está meio chateado porque o povo rejeitou a ele e aos filhos, né? E Deus vira para Samuel e fala: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Né? Não pensa que é você. E tem muito pastor, muito líder, que às vezes se frustra, né? Porque ele fala de Jesus para uma pessoa, ele prega, ele vai lá, ganha, cuida daquela pessoa, e no final a pessoa vai embora, a pessoa desvia, sai da igreja, e o pastor fica chateado, né? Achando que ele
errou, que ele não foi o suficiente para aquela pessoa. E Samuel foi um exemplo para nós, né? Que Deus vira para ele e fala: não, Samuel, o problema não está em você. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então, já que eles estão pedindo um rei, vai lá e dá um rei para eles, né? Eu acho que essa é a maior dor do pastor, né? Quando você faz de tudo e a pessoa vai embora sem reter nada do que foi ensinado. Você é pastora, essa foi sua maior dor. Vai começar uma sessão, né? Mas eu acredito que é mesmo, porque a gente dedica a vida, né? Nós, pastores, a gente dedica a vida pelas ovelhas. E quando a gente faz isso e de repente você percebe que quando você passa na vida daquela pessoa por um motivo ou outro, a pessoa não firmou na igreja, não firmou com Deus, não guardou os princípios da palavra, ela foi para o mundo e voltou a ter uma vida às vezes pior do que aquela tinha antes de te encontrar. Então, a pior dor que eu acho um pastor é essa. É você ver que seu sacrifício não valeu de nada. Todo o investimento, né, que você fez naquela pessoa, para muitos, eu já vi, né, de outros pastores falando que para muitos o que é ruim para eles é a traição. Traição, tipo assim, de sair do ministério, ir para outra igreja, tipo assim, largar tudo, tipo assim, a pessoa tá, né, dali, de repente, cadê? Acabou, entendeu? Aquela coisa toda, largou tudo, foi embora, enfim. E assim cada um vê seu ministério de uma forma, sua dor, né, ministerial de uma forma. Mas, assim, às vezes é difícil, né? Às vezes, né, como pastor, a gente tem que ouvir certas coisas, né? Como Samuel, às vezes, possa ter ouvido. A ingratidão também, né? A pessoa, às vezes ela pode até sair, porque ela está vivendo um outro momento, ela quer ir para outra igreja, ou ela mudou de cidade, né? Mas tem a gratidão, né? O problema é quando vem com ingratidão. E o né? interessante de Samuel é que, né, ele passou por isso, ele poderia ter se frustrado, mas ao contrário, como ele era uma pessoa madura em Deus e porque ele entendia o propósito que ele tinha, o que ele fez? Não é com você, né? Então ele foi procurar, realmente foi atrás de uma pessoa. Ele falou: não, já que não pode ser um dos meus, então, peraí, deixa eu ir atrás daquele que o Senhor deseja, que o Senhor quer. Então, se ele teve maturidade para passar por aquela dificuldade ou por aquela dor, né? A Bíblia não especifica, assim, claramente qual foi o sentimento de relação de Samuel a isso, mas ele foi maduro, né? Pela postura dele, pela posição que ele ocupava. Então, assim, a história de Samuel é interessante porque ela nos ensina isso, é propósito, maturidade, entendeu? Força interior. Por quê? Para você saber lidar com as tragédias, vamos falar assim, entre aspas, que às vezes a vida, né, nos causa. Acho que a vida de Samuel, hoje o programa é muito para você que está na obra, que está investindo na obra do Senhor, né? Samuel é um exemplo disso. E é isso, ter relacionamento com Deus é extremamente importante, porque a frustração ministerial vai chegar, os momentos de dúvida chegarão. Se você não passou por isso ainda, né, Ana? Vai chegar. Uma hora vai chegar, gente, não tem jeito, porque a vida não são só flores. A vida não é um morango, né? Não é um morango, né? Pois é. Então, como diz a Bispa Luciana, a vida não é justa, viu, gente? Né? Uma hora vai acontecer alguma coisa que você vai ficar frustrado, chateado, dolorido. E é nessa hora que você tem que aprender, porque é com esses momentos que a gente aprende, cresce, inclusive. Se a gente não passar por frustração, a gente não vai aprender a vencer e não vamos ter maturidade. Não vamos ter maturidade espiritual nem inteligência espiritual, né? Como diz a Bispa Gisela. Então, esses momentos fazem parte, têm que fazer parte da nossa história. Até porque, para a gente ter algo com o que contar, né? Eu tenho uma história para contar e eu posso falar, eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto, porque eu passei por isso e eu aprendi, eu venci. Então, é importante as pessoas, né? A gente pode falar isso de Samuel. Samuel passou, ele vivenciou, ele venceu. Porque todo mundo tem esse momento, né? Uma hora para todo mundo chega. Então, é importante a gente estar preparado para isso e saber como lidar nessas situações. É isso mesmo. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Samuel ouve Deus falar com ele e levanta a ponto de perguntar: puxa, você me chamou? E ele diz: não te chamei. Na terceira, ele diz pro garoto: ó, se a avó te chamar de novo, não sou eu, não vem atrás de mim. Você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A pergunta é: o que de especial ele ensinou para Samuel nesse dia? O propósito da resposta de Samuel não era informativa, era interativa. Eu gosto de dizer que mesmo no ambiente profético é como se fosse um jogo de xadrez. Deus faz o movimento, você tem que fazer o próximo. Enquanto você não faz o seu, Deus não vai fazer o outro dele. E muitas vezes as pessoas têm sementes de palavras proféticas, mas elas não sabem como interagir, como crescer naquilo. Olha aí que interessante, né? Eu estava pensando nisso aqui agora, né? Antes do vídeo. Como que essa passa a ser a marca de Samuel, né? Porque Samuel, ele sempre vai ouvir a Deus. Tudo que ele ia fazer era como se ele fosse um soldado ali, né? Deus fala: vai lá, vai na casa de Jessé, aí ele vai. Aí
Entra o primeiro filho de Jessé, Samuel fala, é esse, né? Porque ele era bonito, alto, de boa aparência. Aí Deus vira para Samuel e fala, não, Samuel, não é esse não. Eu rejeitei, eu não sou como o homem vê a aparência, eu vejo o coração. E aí Samuel tinha tanta convicção daquilo, que ele vai insistindo com Jessé, traz o próximo. Jessé traz 7 filhos, não era nenhum dos 7, mas não tem mais nenhum. Aí fala, não, tem o Davi que está lá cuidando das ovelhas. Ah, então traz ele aqui. Aí na hora que Davi chega, Deus fala com Samuel, é esse, né? Então eu acho que Samuel é um exemplo de alguém que conseguia ouvir a voz de Deus, né? De alguém que tinha comunhão com Deus, que tinha esse relacionamento com Deus e que ouvia a voz do Senhor, né? Isso é muito importante. A nossa oração não pode ser uma via de mão única, de só falar com Deus. Nós precisamos também ouvir a voz de Deus, né? Tem muita gente também que fala com Deus, Deus dá a direção, a pessoa vai lá, cumpre e não volta, né? Para falar, tá bom, Deus, e o segundo passo? E o terceiro, e o quarto, e o quinto, que é o que o senhor falou, né? Vou lá ungir. Tá bom, cheguei na casa, certamente é esse aqui, vai lá e unge, pronto. Não, ele voltava para dizer, né? É interessante porque, quando a gente fala de Samuel, o que eu mais penso, assim, é na questão do caráter, né? Samuel, como ele foi levado ao templo para ser consagrado ali muito novo, então ele não veio com tanta bagagem familiar. As questões do sistema familiar dele não eram tão intrínsecas nas emoções dele. Porque ele não vivenciou, né, tudo. Ele entrou num novo sistema familiar, que era o sistema familiar de Eli, com os filhos, com o templo, que tinha ali a figura, as funções também do templo, totalmente diferente das funções da casa dele, das questões da casa dele. Então, quando ele, em todos os momentos que ele é colocado em xeque, no caráter, em tudo, ele age como quem está já num sistema onde a voz de Deus é a voz que comanda esse sistema. Então, por isso que toda vez diante de uma dificuldade, diante de um problema, a voz que ele vai recorrer é a voz de Deus, né? E esse é o nosso grande problema. Acho que a bagagem familiar, ela conta muito. Quando a gente, no momento do aperto, no momento da dor, no momento da crise, qual a voz que fala mais alto no nosso coração? Geralmente é a mãe, o pai. Alguém falou, você não vai conseguir, isso não é para você, não tem jeito, ninguém na família conseguiu, você não vai, da outra vez você não conseguiu, você não vai. E não, ele não tinha essas vozes ali na vida dele, né? Ele tinha as vozes do chamado, do propósito de Deus. Eu estou aqui para edificar a casa do Senhor. Isso é muito importante. Quando a gente entra na igreja, eu acredito que a gente recebe essa nova proposta em Deus, né? De agir com novos limites, com uma nova casa mesmo. É como se a minha estrutura anterior não valesse mais para a estrutura de hoje. A estrutura de quem recebeu o propósito, quem recebeu o Espírito de Deus, de quem agora tem identidade de filho, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Samuel, ele aprendeu a discernir as vozes, né? Isso, ele segue a voz de Deus. Ele segue a voz de Deus, não adianta. Saul várias vezes tenta, não, mas vem cheio de desculpa, né? Todo mundo vem cheio de lero. Saul erra 2 vezes, quando ele oferece o sacrifício antes de Samuel chegar, né, para poder ir para a guerra, e quando Samuel dá uma ordem para ele destruir totalmente os amalequitas. Então, aí às vezes a gente pensa, né, mas por que foi tão grave o que Saul fez, né? Poxa, Davi adulterou, mandou matar Urias, e Deus o perdoou e Saul não, né? Porque o pecado de Saul era o pecado da rebelião, da rebeldia. E esse pecado, normalmente, Deus tem dificuldade para perdoar. É o mesmo de Lúcifer, né? É o pecado que vem já com o juízo de Deus, né? E segundo, que quem era o mentor de Saul era Samuel. E Samuel, ele tinha muita clareza ao ouvir a voz de Deus. Então, Samuel, quando ele chega para Saul, ele fala, mas eu te falei claramente, destrói totalmente os amalequitas. Que alarido de gado é esse que eu estou ouvindo? Você poupou o rei, você poupou o melhor da terra, mas a voz de Deus foi clara, né? Isso nos traz uma lição muito forte, né? De que hoje tem gente que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus primeiro. Ah, mas eu não sei ouvir a voz de Deus. Vai ler a Bíblia. A voz de Deus está ali, o que Deus falou está tudo ali na Bíblia, né? Às vezes a gente... porque as pessoas, às vezes, Cristiano, querem que Deus fale com elas como Deus falava com Samuel, entendeu? Elas querem escutar uma voz audível, bem. Mas é isso que eu ia falar agora. A gente... E não é existe assim um nível de intimidade que você ouve Deus falando no seu íntimo. Você tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Mas quem não está nesse nível, vai para a palavra. Aí lá na palavra está dizendo... não darás falsos testemunhos, ou seja, não minta. Aí a pessoa mente.
Ela não consegue nem ficar sem mentir, uma ordem clara. Aí ela fala, mas eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Peraí, mas nas coisas pequenas que Deus falou... A voz de Deus já está aí, né? A voz de Deus já está aí, é claro, não tem dúvida. Mas eu não sei o que Deus quer que eu faça, eu não sei o que Deus espera de mim. Para de se enganar. Todos nós sabemos o que Deus espera de nós. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, né? Uma criancinha, quando ela faz uma coisa de errado, ela sabe que ela fez uma coisa de errado. Até né? o cachorro, quando faz errado. Até o cachorro, sabe? Ele fica lá escondido lá, né? Então, Samuel nos dá essa lição, né? Da importância de ouvir a voz de Deus e de pôr em prática 100%. Aquilo que Deus falou, eu não vou mudar em nada, eu não vou Sem querer negociar. dar um jeitinho, Nem eu não pela vou querer ter uma metade. ideia melhor, eu não vou negociar, eu não vou... Deus me pediu isso, mas eu vou fazer isso. Não, aquilo que Deus me pediu, eu vou fazer, né? Tem um livro aí, Aninha, para você indicar o pessoal. Sempre tem um livro maravilhoso aqui, né, gente? Propósito e Felicidade, do Bispo Robson Rodovalho. Abrace o seu propósito de vida. Então, você que está... O Bispo acabou de dizer, né? Você já sabe o que você tem que fazer. Você não sabe ainda? Adquira esse livro. Eu tenho certeza que você vai falar muito no seu íntimo. Ou dar de presente para alguém que está um pouquinho perdido, que eu tenho certeza que essa pessoa vai encontrar em Deus tudo aquilo que é necessário para cumprir o propósito de vida. Amém. Amém. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Ordem agora, ponha para mim, segundo livro do profeta Samuel, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Olha aí, né? Essa técnica aí era boa para achar os livros, né? Decorava a musiquinha, né? Gente, eu confesso que eu sempre quis aprender essa musiquinha. Toda vez que eu tô do lado da Bispo, eu falo, Bispo, como é que era a mesma musiquinha? Ela canta. Eu tenho que relembrar, que tem muito tempo que eu não canto essa música. Ajuda a saber, né? Tem gente que nem sabe que Samuel tá na Bíblia, ué. Tem uns livros que parece que some da Bíblia, né, menina? É coisa incrível, gente. Tem É só na hora que você tá sentado na primeira cadeira, o Bispo vai e fala, livro tal, aí você fica lá 30 horas. Mas eu acho que as pessoas estão acostumadas a abrir a Bíblia no celular, vai direto no livro, mas der uma Bíblia física, Não acha. as pessoas, porque tem dificuldade, não Porque acha. no aplicativo tem até como colocar em ordem alfabética, já viu? Aí eu falei, não vi, mas você sabia que antigamente eu tinha uma Bíblia que ela tinha os índices como é que fala? Só, por exemplo, Salmo, SL, Coríntios, CO, entendeu? Pela abreviação. Pela abreviação, isso. E tem gente que não sabe os livros da Bíblia como são abreviados. Às vezes SM, será que é Salmo ou Samuel, né? Não sabe, entendeu? Então, assim, né? Tem uma Bíblia física para você, ó. Importante, gosto. A gente é do papel, né, líder? Eu sou do Aquela coisa do papel, caderno, cheirinho da folha. Eu gosto. Né? Hoje tem gente que fica anotação para mim. Mas o importante é ler a Bíblia, né, gente? Não interessa como vai ler a Bíblia, vai ser bom, vai ser benção demais. Vai enriquecer, você vai crescer, meu filho. É isso mesmo. Então, naquele momento ali, né, Samuel unge primeiro Saul é rejeitado por causa da rebeldia, e aí Deus dá essa direção, ele vai lá na casa de Jessé, unge Davi como novo rei de Israel, né? Então, olha a importância de Samuel, né? A importância de Davi foi um personagem, meu Deus do céu, né? Jesus era chamado de filho de Davi. Então, com essa unção de Samuel, foi que começou o ministério de Davi, né? Então, você vê aí a força dele, né? Teve um antes e depois aí, muito importante, né? Teve antes de Samuel, depois de Samuel. E foi o quê? Ana, você que não assistiu ainda o nosso programa que a gente fez sobre Ana no mês das mulheres, né, Bispo? Está incrível. Corre lá, assiste o outro, que está muito gostoso também, muito bom de ver, para aprender a gerar os Samuéis, né? A gente está aprendendo hoje sobre o Samuel. Qual vocês acham que, inclusive, qual é a característica que a gente pode copiar em Samuel, além disso, né, de ter clareza no que Deus está falando e ser rigoroso no obedecer à voz de Deus, o que mais que a gente poderia aprender com Samuel? Eu acho que é o senso de propósito mesmo. Eu entender para o que eu fui gerado, determinado e ir até o fim naquilo ali, entendeu? Não se desviar, né, no meio da rota, no meio do caminho. Ter foco, né? Ter foco. Foi o que Samuel teve, ele teve um foco. Ele foi gerado para um propósito e ele cumpriu até o fim da vida dele esse propósito. Entendeu? Então, né, quando Samuel morre, né, a Bíblia fala que ele deixou, que ele fez história, que ele, né, foi um grande profeta, enfim, ele deixou um legado.
entendeu? Por causa da história dele, o propósito pelo qual ele foi gerado. Então, assim, se a gente for pensar hoje, né, qual o propósito? Para o que eu fui criado? O que eu tenho que fazer na minha vida? Né? O que eu estou construindo ao longo da minha trajetória? Tem um texto, 1 Samuel 2,30, que é o texto que Deus fala aos que me honram, eu honrarei, aos que me desonram, serão desamparados, né? É o texto que Deus está falando com Eli, porque Eli desonrou a Deus, e apesar dele ser um sacerdote de uma linhagem, né, que havia uma promessa de Deus que eles estariam perpetuamente como sacerdotes, Deus interrompe ali por causa da desonra, né? Então eu acho que o livro de Samuel é um livro que nos ensina muito a honrar a Deus vivendo o propósito, né? Vivendo debaixo da direção de Deus, debaixo daquilo que Deus está nos guiando, daquilo que Deus está nos conduzindo, né? Olha, muito legal. O que o senhor falou também é muito interessante, né, Bispa, sobre não precisar ter uma referência. Às vezes todo mundo que está ao seu redor está frustrado de certa maneira, está sem tanque espiritual, sem tanque emocional, e você conseguir se recarregar totalmente em Deus mesmo, né? Ser automotivado. Samuel era automotivado, né? É difícil uma pessoa ser assim hoje, né? Porque a gente precisa, né, ter sempre alguém para o nosso lado para estar nos dando uma levantada. Inspirando, né? Mas Samuel foi essa pessoa, né? E foi muito usado por Deus, né? Graças a Deus. Deus falou, né? Falava diretamente com ele, em voz audível, né? Vamos falar assim. Então, assim, isso é tremendo, porque se você for falar hoje, pensar hoje, né? Nossa, meu Deus, como o Cristiano falou, né? Todo mundo queria ouvir essa voz, né? Meu Deus, eu gostaria de ouvir, né? A pessoa, se Deus falasse comigo assim, em voz audível, o que seria, né, que ele ia falar comigo? Que direcionamento que ele me daria, enfim. Mas como o Cristiano falou, né? Deus fala conosco através da palavra, através de uma canção. Deus fala muito comigo através de canções. Então, assim, a gente precisa estar atento à voz de Deus, estar perceptiva a como Deus também quer nos falar algo. Até porque, às vezes, a gente consegue ser obediente, mas não está ouvindo a voz. Então, que adianta ser obediente, né? Para ser obediente, primeiro tem que ouvir, né? O último texto que eu quero citar, no capítulo 25 de 1 Samuel, né? Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Ou seja, todo mundo foi lá, porque Samuel era amado, Samuel era respeitado, né? Então, quando você ouve a voz de Deus, você honra a Deus, você também vai ser honrado aqui na terra pelas pessoas, né? As pessoas veem você como uma referência. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer você pela sua audiência, pela sua companhia. Você que está aí pelo YouTube, deixe seu like, clica aí no joinha, se inscreve no nosso canal. Você quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranosaterra.com.br. Lá você vai encontrar o endereço, o contato e o horário do culto da igreja mais perto da sua casa, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz. Tchau, tchau.